Fala, amigos, sejam muito bem-vindos ao Papo de Quem Faz. Aqui é o nosso novo programa aqui no YouTube da agência Zivo. Eu sou o Guilherme Abraque, sou o CEO aqui da Zivo, e nesse quadro aqui a gente vai conversar com amigos, parceiros e clientes sobre o mundo do empreendedorismo, né? Sobre o nicho do nosso cliente e entrar a fundo para trazer esse papo para vocês. E hoje estou recebendo aqui no primeiro episódio uma cliente, uma parceira amiga que está com nós aí desde o começo, a Yara Stefanini. Então a Yara está mais de 12 anos no mercado da contabilidade e vai bater um papo um pouco com a gente hoje para falar sobre contabilidade, o que os empresários estão errando ainda hoje na sua contabilidade, prestadores de serviço, e vai ser um bate-papo muito bom. Yara, seja muito bem-vinda, tá? É um prazer te receber aqui nesse primeiro episódio, inaugurando aqui o nosso quadro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que honra, né? Estar aqui na inauguração, e eu acho que é sempre muito válido esse trabalho, né? De estar compartilhando as histórias, compartilhando as experiências. Então, parabéns para vocês e com certeza vai ser aí um sucesso esse quadro. Muito obrigado. Yara, para a gente começar aqui, bater o nosso papo, você está aí mais de 12 anos, né, no mercado da contabilidade. Queria que você contasse aqui para mim como que você começou essa jornada e o que te levou a abrir a Stefanini Contabilidade, tipo, o que te levou a abrir a sua empresa. Ai, que gostoso falar sobre isso, né? Parar e relembrar um pouquinho a história. Bom, nossa história ela começou no desejo de ajudar amigos empresários a cuidarem das suas empresas, a empreender. Na época, eu e o Luiz Fernando, que é meu esposo e meu sócio, ele muito mais do que eu já trabalhava como contador em empresa privada, e vinham muitos amigos angustiados com suas empresas, sem saber o que fazer, sem saber o melhor caminho a tomar, a decisão a tomar. E a gente ali ia conversando de uma forma nada intencional, mas orientando, explicando de um jeito leve. E aí foi nascendo o desejo da gente poder ajudar outros empresários nessa mesma situação, né? Que ficava muitas vezes perdido, confuso. E aí foi nascendo a Stefanini Contabilidade. Ah, que legal. E é muito legal, né? Que todo negócio cresce de um desejo nosso de ajudar as pessoas. Eu acho que isso é o mais incrível de você ter empresa, você poder ajudar os outros e ainda mais amigos a resolver uma dor, né? E como que está sendo esse momento da Stefanini Contabilidade hoje, com essa reforma tributária aí que veio mudando, né, a partir desse ano? Como que está sendo esse cenário com os empresários? Muitos empresários buscam vocês com essas dúvidas. Como que está hoje? Os empresários estão se preocupando com essa nova reforma ou ainda não? Teria que ter mais busca ainda sobre a reforma tributária? Sim, muitos empresários estão já preocupados. Ainda tem aqueles que acham que vai ser prorrogado, né? Mas assim, eu acho que não vai ser prorrogado, já estamos aí no processo de implementação, então já é fato, é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Quando a gente fala na reforma tributária, a gente está falando de uma mudança que não acontece há mais de 50 anos. Então, assim, é uma mudança muito considerável e que exige realmente uma atenção especial, né? Então, a gente vê alguns já se mobilizando, mas a dúvida em geral é: vou pagar mais impostos ou não, né? E a gente está fazendo todo um trabalho de conscientização. Primeiro, nós temos estudado muito. É um período que a gente está assim, estudando muito, além de todas as tarefas que a gente tem. A gente precisa entender essas mudanças, a gente precisa entender a particularidade de cada cliente. Então, isso demanda tempo, demanda estudo, não é uma regra para todos os clientes, é muito específico. E a gente está nesse processo aí, realmente,
de conscientização, implementação. Ah, legal. E esse estudo, é muito legal você ter citado isso. Vocês estudam porque hoje a reforma, para alguns segmentos, vai pagar mais, né? Que você falou, as dúvidas dos empresários. Ah, vou pagar mais imposto. A regra não é para todo mundo, né? Tem alguns que vai pagar mais, menos, tem esse jogo, ou não? Tem sim. Tem porque tem vários caminhos, né? E é tão interessante, a gente estava numa reunião agora lá no escritório falando exatamente sobre isso, que a gente precisa estudar cada cliente. Então, se ele tem uma atividade de serviços, né, se ele presta serviços, como vocês aqui, vocês prestam serviço, nós temos um olhar, é um cenário. Se tem comércio, vende peças, vende algum tipo de venda, é outro cenário. Então, qual regime tributário que ele está? Né? Ele é do simples, ele é do presumido? Então, cada situação a gente precisa estudar, olhar o cenário desse cliente, olhar o faturamento dele, olhar de onde ele está vindo, né? Qual que é o projeto, para onde ele vai. Então, não dá mais para colocar tudo num balaio. No mesmo bolo, né? E mandar para frente, não dá. A gente precisa realmente ter esse cuidado. É legal, é bom saber disso e também para o pessoal que está assistindo, eu acho que é muito importante buscar essa ajuda, porque às vezes é muita informação no dias de hoje, né? Que todo mundo acha que é o mesmo percentual que está vendo ali. Ah, você vai pagar mais imposto com a reforma tributária. Você tem que saber, procurar uma contabilidade para saber se realmente você se enquadra nisso, né? Sim. E dentro disso, MEI também entra na reforma tributária? Muda alguma coisa para o MEI também? Esses prestadores de serviços menores? Inicialmente, não. Inicialmente, o MEI não está contemplando. Né? A gente está falando aí em empresa simples nacional, lucro presumido, lucro real, mas inicialmente o MEI não vai entrar. Ah, sim, legal. E aí, queria saber de você agora aqui algo legal. Vocês lá têm uma estrutura muito bacana, nós estamos lá, né, mensalmente. Hoje, vocês estão com quantos colaboradores hoje? Como está a estrutura de vocês? E também você trazer um pouco de como que vocês oferecem os serviços de vocês para os clientes de vocês hoje. Hoje nós estamos com uma equipe maravilhosa que faz a Stefanini andar, né? A gente tem hoje 13 colaboradores e a gente tem assim muita gratidão por essa equipe, que são extremamente comprometidos, né? E a gente tem total consciência que a gente faz o que a gente faz, da forma que a gente faz, pelo comprometimento da equipe, né? São todos muito comprometidos, estão sempre em busca de conhecimento, de aperfeiçoamento. Então, a gente tem uma equipe bem, bem legal hoje, que nos ajuda muito. E qual que é a outra pergunta? Quais são os serviços que vocês prestam hoje para os clientes? A gente presta desde uma consultoria no desejo de abrir uma empresa, para entender o cenário, se é o momento dele abrir a empresa, desse cliente abrir, até a abertura, fazer a contabilidade propriamente, fazer um trabalho consultivo com os clientes, fazer o fechamento das obrigações, que temos inúmeras, né? Hoje a gente tem uma demanda grande de obrigações que o governo exige, então a gente faz esse trabalho de declarações, obrigações mensais, anuais, a gente faz toda a parte de folha de pagamento, gestão de funcionários, temos um braço de recursos humanos também, porque o trivial é um escritório de contabilidade, né, uma empresa de contabilidade,
fazer ali a parte do departamento pessoal, que é a folha de pagamento, gerar o lerite, gerar um prolabore, gerar férias, 13º, mas hoje a gente conta também com a parte de recursos humanos, então a gente presta, em alguns clientes específicos, a parte de auxílio ali de manutenção num cartão de ponto, por exemplo, os benefícios que a empresa oferece para o colaborador, então em alguns contratos específicos, a gente oferece esse serviço de RH, que é diferente do DP, né, do Departamento Pessoal. A gente oferece a parte de registro de marcas e patentes, né? A gente traz essa consciência da importância de registrar ali sua marca, sua razão social, seu nome. A gente oferece a parte de certificado digital, estudo, né, da tributação, que agora com a reforma tributária a gente tem feito bastante esse trabalho, estudar de fato essa tributação da empresa, se realmente essa empresa está na tributação correta, né? E a gente tem visto alguns cenários que para pagar menos impostos, às vezes você migrar para um porte de empresa maior pode sim significar menos despesa com impostos, né? Um mito que vem, que muitas vezes os empresários trazem, né? Nossa, mudar para um lucro real é assustador. Mas nem sempre é assustador, né? Às vezes é benéfico. É benéfico, né? Então a gente tem visto esse cenário e a gente consegue auxiliar aí nesses pontos. Muito bom, acho que, frisando mais uma vez, acho que o bom de vocês é que vocês estudam cada cliente, é igual mais uma vez você colocou, mudar para um porte grande às vezes pode ser um benefício, então acho que esse é o maior diferencial de vocês que eu vejo ali no dia a dia também, estando ali presente, gente na correria, né, que a gente se fala ali muitas vezes durante a semana, e queria ver o que você acha agora sobre o digital, né? Vamos falar um pouquinho do marketing agora, levar para a parte digital. O que você vê hoje, o nicho de vocês no digital? Você vê que o digital foi uma parte que veio pro bem ou para a confusão do nicho de vocês ali da contabilidade? Eu falo que tem esses dois pesos, né? O digital hoje, o Instagram, criação de conteúdo. O que você vê, qual o lado que ajudou mais vocês, né? Ou tipo assim, atrapalhou, que clientes vêm já pontuando, mostrando, eu vi uma notícia lá que tal informação é melhor para mim. Já aconteceu isso? Como que você vê esse ponto? Bom, digital é um caminho sem volta. Claro, muitos pontos positivos, né? Porque a gente acabava ficando numa bolha, né? Ali internamente. E hoje o digital, ele nos permitiu a sair dessa bolha e muito além, né? Hoje a gente consegue ter uma visibilidade muito maior do que antes. Então, sem dúvida alguma, veio para ajudar muito. É bem desafiador a gente conciliar esse digital com o físico ali, com o real. Mas a gente permite ser visto por muito mais pessoas numa velocidade muito maior. Sim. Né? A informação, ela acaba sendo muito mais disseminada. Então, tanto as positivas quanto as negativas, as verdadeiras e as falsas, e a gente precisa lidar. É comum um cliente chegar na gente e falar, eu vi essa notícia que para mim é melhor ir para o lucro real, porque empresas que faturam X é lucro real. Então, muitas vezes esse cliente ouviu aleatoriamente essa informação, pegou e entendeu como fosse verdade, e nem sempre é. Né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura e provar ali, mostrar por A mais B que no caso dele é ou não para ele, né? Então esse é o desafio, porque rola muitas informações não reais, né? Muitas informações fakes aí. Então a gente tenta ter esse equilíbrio, mas no geral eu vejo como muito positivo. Não, que legal. Tô parando esse episódio aqui rapidinho para te contar uma coisa. Você já tentou gravar conteúdo aí na sua empresa ou aí na sua casa, mas não conseguiu por conta de cenário? Pois bem, nós da Agência Zivo podemos resolver esse seu problema.
nós temos o nosso estúdio Zivo, aonde a gente pode montar vários cenários para você gravar o seu conteúdo do mês ou para aquela publi específica. Então, se você se interessou, escaneie o QR Code aqui do lado e entre em contato conosco. Lembrei do Luiz respondendo essa pergunta agora, me vi ele respondendo essa pergunta agora. Luiz é esposo da Yara, logo ele vai estar aqui, eu quero conversar com ele, que é um papo mais descontraído. E o que o marketing ajudou vocês, Yara? Que vocês soube que era a hora de partir mesmo para fazer um marketing da Stefanini. Vocês enxergaram no mercado, não, a gente precisa dar esse passo. Onde você enxergou isso e o quanto o marketing foi bom para vocês, para a empresa de vocês? Bom, nós contadores somos muito técnicos, né? A gente vive ali a gente tem uma linguagem muito técnica e o marketing, ele nos ajuda a traduzir tudo isso, né? Principalmente a Zivo, né? Tem nos ajudado já há mais de ano, né? Acho que vai para 2 anos. E falando do marketing geral, mas da agência também, nos ajuda a traduzir isso numa linguagem mais simples, numa linguagem mais acessível para os seguidores, para os clientes também, né, que nos acompanham. Então, o marketing, ele ajuda nesse sentido de pegar o que é técnico, o que é chato, a gente brinca que é o contabilês lá, e traduzir numa fala mais simplificada que qualquer pessoa que esteja ali nos assistindo, nos acompanhando, consiga captar, consiga entender aquele contexto, né? E esse é um dos propósitos nossos, enquanto Stefanini, levar esse assunto que muitas vezes é chato, é pesado, né? A gente não quer falar em pagar imposto, em ter despesa, em ter prejuízo, a gente não quer falar sobre isso, mas traduzir tudo isso de um jeito mais leve. E o marketing, ele tem essa função, né? De nos ajudar nesse propósito, de trazer essa leveza para quem está acompanhando. Que bom. E voltando um pouco para a contabilidade agora, eu vejo muito, a gente cria muito conteúdo lá para vocês, para abertura de MEI, né? Abertura de MEI e também de migração de MEI para CNPJ mesmo, para Simples Nacional. Qual que está sendo essa busca dos clientes de vocês hoje de estar migrando de MEI para um CNPJ? É mais por um benefício ou é realmente o faturamento mesmo que tá no teto ali e eles precisam mudar? Normalmente é necessidade, né? Necessidade porque o MEI costuma se abrir quando você tem uma pequena empresa, um faturamento menor, né? Você não tem funcionário. Então, ele veio para ajudar a formalizar muitos negócios que estavam ali totalmente escondidos, né? Informais. Mas a gente tem visto uma grande parcela migrando também por conta da Receita tá fazendo vários enquadramentos. Agora, em maio, assim, a gente viu muitos casos de empresários que têm o MEI e nem se dão conta que já não são MEI há anos. Eu sei, o nosso desenquadrou ano retrasado, já não tinha mais. Por experiência. Por experiência própria. Então, acontece muito isso. Às vezes a própria Receita desenquadra. O MEI, ele tem ainda essa consequência, o empresário MEI, essa consciência pequena, né? Daquele trabalho pequeno. E aí as coisas, muitas vezes, vai tomando uma proporção e vai aumentando esse faturamento, aumentando a emissão de nota, né? Eu atendi um cliente agora em maio, que a gente estava no período de imposto de renda, ele falou, não sei o que aconteceu, eu emiti 153 mil de notas e já não sou mais MEI, está dizendo que eu desenquadrei, né? Então, assim, o MEI, ele pode 81 mil no ano. Então, a pessoa às vezes só vai, emite nota, não faz um controle, não faz uma gestão, e quando percebe, foi desenquadrado. Então, a gente tem visto muitos casos que a Receita está desenquadrando e casos que o próprio empresário entende ali, se ele tem um controle,
simples que seja, ele já percebe que precisa migrar, né? E é muitas vezes assustador isso. Você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Sou MEI, preciso mudar. Então gera aquele medo. E aí a gente está ali para acalmar, falar, olha, a gente está junto, vamos te ajudar, né? Vamos por esse caminho, por esse. E aí as coisas vão fluindo. E como que o empresário, né, quem tem uma MEI ali, sabe que aquele serviço que a MEI dele tá desenquadrou, tipo, a MEI não vale mais para esse serviço? Tem algum lugar que ele é notificado ou ele tem que buscar saber a cada ano? Como que funciona nessa parte do desenquadramento? Tem um portal, né, da Receita, o DET, que ele traz essa comunicação oficial entre o governo e o contribuinte, ali o empresário, que muitas vezes a pessoa, né, ninguém consegue acompanhar. Às vezes, quando ele vai consultar o CPF por alguma situação e vê que está bloqueado. Muitas vezes, na hora de fazer a declaração anual do MEI, que acontece ali entre janeiro e maio, percebe, né, que tá. Mas eu sugiro, de tempos em tempos, para quem tem MEI, entrar lá no portal, consultar o CNPJ, para ver se está tudo certinho. Tudo certo. Outra dica importante é, para quem é MEI, faça um controle, né? Pode ser num caderno, pode ser numa planilha, daquilo que está emitindo de nota fiscal. Outra dica muito importante é separar, abrir uma conta jurídica, né, uma conta no CNPJ, porque o MEI ele ainda tem aquela consciência de, é tudo uma coisa só. Sei lá, eu limpo piscina, então eu limpo piscina, o dinheiro entra para mim. Mas a Receita, ela olha totalmente diferente. CPF, CNPJ, mas é a mesma coisa, é o mesmo nome. Não, não é a mesma coisa, não é o mesmo nome. São pessoas diferentes. Sim. Então, tem um MEI, abra uma conta jurídica naquele CNPJ. O recurso ali, o pagamento da sua nota fiscal vai entrar, coloca para entrar na conta jurídica. E depois você tira da conta jurídica e põe para a sua FISC. E aí isso já vai treinando essa consciência para um crescimento, porque para a gente crescer, primeiro a gente precisa ter essa consciência de crescimento, né? Então já vai sendo um treino. Não, quando a gente descobriu foi quando o Jonathan veio para trabalhar com a gente, faz algum tempo já, e aí ele é MEI e a gente ia colocar ele junto com a nossa MEI, né, como prestador de serviço. Aí a Stephanie entrou lá e falou assim, não tem mais agência de publicidade ou publicitário ou nenhuma dos nossos atividades do nosso serviço era MEI mais. Eu falei, opa. Isso acontece. Então, vamos ter que rever. Um volume menor, mas acontece. Sim. De tempos em tempo, a Receita vai validando esses quinais, né, que a gente fala, essas atividades. E aí, ela vai desenquadrando mesmo. A gente corre atrás do prejuízo. Umas tipo assim, vamos evoluir, vamos pagar mais para mim. E hoje, o que você enxerga, Yara, de oportunidade e também de desafios hoje no nicho de vocês da contabilidade para os próximos anos? Alguma coisa assim que você vê que ainda é um desafio para ser quebrado no nicho de vocês e algo que você vê também que vai ser benéfico para vocês? Bom, desafio é a rapidez com que a tecnologia está avançando, né? A gente percebe, acho que em todos os segmentos, de uma forma geral, mas falando mais especificamente do nosso segmento, a cada dia a gente vê ferramentas novas e isso é muito bom. Nós, no escritório, somos muito adeptos à tecnologia. O Luiz Fernando, nossa, ele é fascinado em tecnologia, mas tudo é muito rápido, né? E a gente muitas vezes não tem esse tempo que a gente gostaria de ter para acompanhar. Então, isso é um desafio hoje, a gente acompanhar as mudanças nas leis, nas normas, acompanhar as ferramentas, as inteligências artificiais que vêm para nos ajudar, sem dúvida, né? Mas a gente precisa estar sempre antenado. Então, a gente sempre participa de eventos, principalmente em São Paulo, para acompanhar.
tudo que tem de melhor no mercado, a gente vai tentando implementar, porque isso traz cada vez mais agilidade, rapidez no processo, né? Então, isso, sem dúvida, é um dos desafios que a gente enfrenta. Oportunidade, a gente tendo essas ferramentas, essas inteligências artificiais, a gente automatiza muitos processos. E isso acaba nos liberando mais tempo para a gente se tornar profissionais mais consultivos, que hoje é o que os empresários estão buscando, né? Os empresários não querem mais geradores de guias de impostos, né? Porque hoje tem muita informação. Então, eu entendo que é uma oportunidade a gente ser mais consultivo, estar mais do lado do empresário e poder ajudar ele nas tomadas de decisões reais, né? E não olhar para aquilo que passou, porque a contabilidade, muitas vezes, ela resolve ali o que já passou. Então, acabou o mês, eu vou fechar o que aconteceu, eu vou transmitir as declarações, fazer o que tem que fazer. Quando a gente fala de uma consulta, dar uma consultoria para o cliente, a gente está falando sobre o que vem pela frente, sobre as decisões que ele pode tomar, né, mais assertivas. Então, sem dúvida, isso é uma oportunidade para a gente. Legal. E essa modificação da IA, né, ajudar nessas tarefas repetitivas que a gente fala, eu acho que é para todos os nichos, né? O pessoal está buscando mais esse contato, tipo, eu preciso mais de uma consultoria, de uma pessoa que vai me guiar aqui, que vai me levar na onde ir, no que fazer. Eu acho que os empresários hoje estão dando muito mais valor para essa peça fundamental, não muito mais por braçal ali do dia a dia. Tipo, eu preciso alguém que emita a nota para mim e me dá as DARF para me pagar. Hoje, se a gente for buscar nisso, tem sites, igual você falou, ferramentas que faz isso, não precisaria de uma contabilidade para fazer isso. Eu acho que esse ponto de vocês é muito bom, porque vocês entram realmente a fundo no cliente. Sim. Muito bom essa consultoria de vocês. Eu acho que o Luiz Fernando, igual você citou, ele gosta bastante dessa parte mais da tecnologia, dá para ver nele, ele está sempre buscando, sempre se atualizando nesse ponto, e eu acho que é um do diferencial de vocês, que ele traz isso para o cliente também. Eu acho que esse é legal, bacana de vocês andam muito alinhados nisso, né? Tipo, o Luiz Fernando é um pouco mais técnico, sim, né? Fala uma linguagem mais profunda de técnico, e você, tipo, consegue traduzir ele ali em algumas partes para trazer para o cliente. Eu acho que é uma junção muito boa dos dois. A gente brinca lá no escritório, né, que ele foca mais nos departamentos contábil e fiscal. Eu foco mais no departamento pessoal, legalização ali, porque é mais humano, né? Mas, assim, o conhecimento dele é fora de sério. Eu sou apaixonada, né, no conhecimento dele. Mas é essa junção, e a gente acredita muito que por trás, assim, de cada CNPJ tem uma pessoa, tem uma história, tem um sonho de empreender, tem um sonho de fazer dar certo, né? Então a gente tem muita inteligência artificial, muita ferramenta, mas a gente tem esse lado humano. Sim. E esse é um diferencial nosso, a gente ter essa consciência de que não é só um CNPJ, é uma história. A pessoa está dando, o empresário está dando tudo dele para fazer aquela empresa dar certo. Sim. E a gente tem uma coparticipação nisso. A gente tem que fazer dar certo também, junto com o empresário. Porque se o empresário se enfiar em dívida, em impostos, ele vai se enrolar todo e isso vai pesar. Sim. Então a gente fica ali buscando caminhos para amenizar, para esse empresário pagar menos, para ficar mais leve essa parte para ele. Sim. Né? A gente queria poder fazer mais, né? Mas
Não dá. Não dá. Não dá para fazer Porque tudo é também. pesado, né? Muito imposto, a gente sabe, muito imposto, muita despesa, né? Mas a gente busca fazer o máximo, entregar o máximo de nós, né? E a gente traz essa consciência para a equipe também. Sim. Não é mais uma empresa, não é mais um CNPJ. É a empresa que está dando tudo de si para se dar bem. Para crescer, né? Para evoluir. É. Legal. Para a gente ir pro final, caminhando para o final aqui, gostaria de saber algo de você, voltando em relação ao marketing agora novamente, tá? Vocês, quando a gente entrou lá para fazer com vocês, vocês estavam tendo um desafio muito grande nessa criação de conteúdo, né? O que trazer ali para a rede social. Eu acho que é algo que a gente conversa muito hoje, tanto vocês mostrando para nós, poderemos testar isso, não, e a gente também mostrando para vocês o que dá certo, o que poderia ser, o que não poderia. Queria que você citasse dentro a importância que você viu na hora de criar conteúdo, dessa maneira mais leve de criar conteúdo. O que você conseguiu enxergar de benéfico nisso e o que ajudou vocês. Tanto que é o que a gente sempre tenta trazer para vocês também, nessa parte consultiva, tanto nos stories ali, você e o Luiz gravando também, sempre que a gente fala, tem tempo, grava, vocês dois vindo ali gravando, tá gravando com mais frequência agora, eu acompanho. Então, estão gravando com mais frequência ali, no mais humano, né, que a gente fala, sem a gente estar ali gravando. O que você viu de produtivo nisso, nessa criação de conteúdo, a partir do momento que vocês começaram com uma frequência maior ali de criação de conteúdo? Bom, eu acho que quando a agência, né, a Zivo, vocês chegaram, a gente estava ali pacado, né? A gente estava travado, porque, como eu falei, nós somos contadores. Então, a gente não entendia muito dessa parte, né? E quando a gente tem que fazer algo que a gente não entende, que a gente não sabe, isso é muito pesado. A gente fala, eu sempre colocava na minha agência, na minha agenda, eu vou fazer. Chegava na hora, não fluía, não ia, né? Preciso parar para gravar. O quê? Como, né? E aí, quando a gente começou com o trabalho, com a Zivo, com vocês, a gente faz o briefing, né? A gente passa a ideia e vocês entendem um pouco mais do nicho nosso, das particularidades, do nosso perfil. Isso foi criando uma sintonia legal, muito legal. E aí vocês conseguem chegar com a gente, montar o conteúdo, que a gente faz isso meio que em conjunto, e trazer para a gente de uma forma mais leve. Então, antes, assim, nossa, o dia de gravação era... nem dormia direito, né? Meu Deus, vai ser pesado. Hoje não, hoje já encaro isso como uma agenda normal, porque a gente vai aprendendo e vocês vêm trazendo isso, a forma que vocês fazem, mais objetiva, ao mesmo tempo mais simplificada, né? De takes ali, então... ajudou muito. Hoje é muito mais leve isso pra gente, né? Não, é bom. É nítido ver isso, o que vocês gostam agora de gravar, estar na frente da câmera. Antes era aquele medo, tipo, tem que gravar, eu vou gravar mais uma vez. Então, nosso produtor de conteúdo expert, Luiz, é o melhor. Trazer ele aqui para conversar com ele. Aí você separa umas 2 horas. Umas 2 horas. Mas vocês, eu acho que o mais legal de vocês, como clientes, né, eu acho que vocês entenderam essa importância, tanto da gente criar ali, também estar ali uma vez por mês para a gente criar o conteúdo do mês todo, mas vocês também entenderam a importância de vocês mesmos pegar ali algo importante e gravar e postar. Eu acho que esse ponto foi o que vocês destravaram ali sem perceber. Eu acho que ao longo, acho que você, não sei se você conseguiu perceber isso, mas eu percebo isso. Às vezes vocês postam 2, 3 ali dentro do mês e eu falo, olha, eles estão criando, eles criaram esse hábito e isso é legal. Então também ali nos stories, que era uma dúvida muito frequente, você falava, Gui, socorre, e vocês foram pegando o hábito. Eu acho que
no começo? Foi destravando e hoje em dia, se vocês precisarem gravar alguma coisa, vocês gravam de boa ali, estando um conteúdo na hora, saiu ali, vocês pegam e gravam. Acho que foram fluindo nisso. Acho que o mais importante que a gente busca como agência é isso, ter essa sintonia com o cliente. Não porque eu falo hoje, o cliente no mundo, né, das redes sociais hoje, se o cliente depender muito 100% da agência, ele não vai crescer de uma forma que ele espera. Então, sempre falo, igual a gente sempre falou para vocês, 50% é vocês, 50% é a gente. A gente vai fazer a nossa parte ali, mas a gente precisa também que o cliente entenda, comece a entender, né? No começo é um pouco difícil. A câmera, pô, tem que gravar, tem que aparecer. É um pouco chato, eu também travo, gente. Aqui, ó, tava nervoso para começar o primeiro episódio. Confesso para vocês, tá? Ai, tudo que é novo é desafiador, né, Gui? Nossa, a gente treme na base. Nosso começo foi muito difícil mesmo. A gente... quando você vai lá no escritório, você percebe, assim, é um perfil mais quieto, né, mais silencioso, mais focado. Eu brinco que isso é uma outra profissão. Marketing é uma outra profissão que nós não estudamos. Você estudou, mas nós não estudamos contabilidade, né? E então a gente tem esse desafio de aprendendo, né? E quando a gente tem uma agência, né, estruturada, uma agência que dá respaldo, a gente consegue ir evoluindo, né? Sozinho. Eu tentei sozinho, nós tentamos lá sozinhos. Até contratamos um estagiário para ajudar, mas a gente não tinha conhecimento na área, né? E aí a gente ficava meio que muito engessada ali, patinando. Mas aí quando a gente contratou a Zivo, vocês vieram com todo conhecimento, com as experiências de vocês, foi desmistificando muita coisa, trazendo mais leveza, dando dicas, né, pontuais, específicas para o nosso negócio. Então, a gente vem numa construção, em conjunto. Né? Não seria possível a gente fazer isso sozinhos, né? Como você falou, é meio a meio. Então, com a agência, a gente vem construindo isso, temos muito para melhorar, muito para evoluir. O desafio do marketing, né, das redes sociais, é você ter uma constância, porque a gente se envolve ali numa rotina, nos processos, nos clientes, a gente se envolve em tantas outras coisas e a gente precisa ter uma inspiração para estar pondo a cara ali, postando e tal. Então, a gente vem nessa construção porque aos pouquinhos a gente vai evoluindo, né? E em conjunto com a agência. Isso tem feito toda a diferença para a gente. Você, dono de negócio local, que está com dificuldade de crescer no digital, pois bem, posso te ajudar. Nós aqui da Zivo temos nossa metodologia para te ajudar a crescer no digital. Nós unimos tanto o marketing quanto o comercial, pois os dois têm que andar juntos e alinhados para uma empresa dar certo no digital. Não adianta nada você gerar demanda, mas não ter um bom comercial para atender essa demanda. Se você tem dificuldade no seu marketing ou no seu comercial, escaneie o QR Code aqui ao lado e vamos marcar uma call comigo. Muito obrigado, ficar até feliz, né? Imagina, gente, falar mal aí, fica difícil, né? O marketing não tá bom. Mas para a gente finalizar agora, Yara, queria que você desse um recado para os empresários, né, para os prestadores de serviço, que tem ainda esse preconceito com a contabilidade. Então, o que você tem de recado para dar para eles, né, e já deixa aberto a agenda de vocês para que, como eles conseguem achar vocês, tá entrando em contato, e um recado que você quer passar para eles. Eu digo assim, para os empresários, conheçam seus números. Conheça a realidade da sua empresa, né? Muitos empresários, a Bíblia tem um termo que fala assim, que a gente erra por falta de conhecimento, né? E eu trago isso muito para a vida. Muitos empresários falham por falta de conhecimento. Às vezes está tão assustado ali com o seu caixa, com o seu número, que prefere ficar distante. Então, uma dica que eu posso dar, conheça seus números, olha para os impostos, olha ali para o seu caixa, olha para o seu fluxo, olha para o financeiro,
olha para o que está vendendo, o que está gastando, né? Quando você olha, você fala, eu preciso cuidar daqui, eu preciso resolver isso. E aí procurar ajuda, né? Não demora para procurar ajuda, procura ajuda de pessoas que entendam sobre aquela dor, né? A Bíblia também fala que a gente deve buscar conselhos. E eu até falo lá com a nossa equipe que não somos conselheiros ali, verdadeiros conselheiros, né? Porque a gente precisa trazer conselhos pautado que em leis, em evidências. E o empresário ele precisa ter essa preocupação de olhar para a sua empresa, olhar para o seu negócio. Não tá legal, tem que mudar, corrija a rota. É o que a gente faz constantemente. Tá legal, segue a rota. Não tá, corrige a rota. Procura profissionais que entendam, né, profissionais específicos ali, técnicos específicos para ajudar. Né? Não faça vista grossa e só segue o fluxo. Precisa parar. Não tem tempo? Faz à noite, faz sábado, faz domingo. Tem que parar e olhar internamente da sua empresa e procurar ajuda. Ó, muito bom. Foi um conselho até para mim, viu? Eu parar agora. Fica a dica. Hashtag, fica a dica. Muito bom, Yara. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foi muito bom o nosso bate-papo. Acho que o que a gente quer trazer aqui é isso, é trazer mais do empresário, entender as pessoas, conhecer histórias e vocês também se colocar ali alguns pontos, os pensamentos de vocês, como está a empresa hoje para trazer esse mundo real, né? Então, acho que esse nosso programa Papo de Quem Faz é quem faz mesmo, quem está ali no dia a dia para fazer. A Yara tem uma agenda lotada, tá, gente? É um privilégio. Ela quase desmarcou comigo hoje. É verdade. Quase. Eu não deixei. Você não deixou. Eu não deixei. Falei, reserva pra mim. Tá certo. E a gravação de conteúdo dela, ela jogou lá pro final do mês. Tá, ó, agenda papo de milhões. Mas é isso que a gente quer trazer, pessoas que estão ali no dia a dia mesmo, que fazendo ali no campo de batalha. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo aqui. Então, se inscreve aqui no canal, não se esqueça, aperta o sininho aí para receber a notificação. Nós vamos ter um episódio por semana aqui. Então, aguardo vocês, comenta aqui suas dúvidas também de contabilidade que a gente envia para a Yara, para ela responder para vocês. E até o próximo episódio.